preciso dar a oportunidade de defesa para o sócio. Ou seja, marcar uma assembleia ou reunião a fim de que ele possa saber o motivo pelo qual ele está sendo excluído e que ele possa elaborar a sua defesa. Então, pelo que nós já vimos, se for a possibilidade do sócio remisso, pode um sócio excluir o outro. Se for pelo 1085, a exclusão extrajudicial, não pode, porque eu preciso da maioria dos sócios. Mas eu ainda tenho uma terceira possibilidade, que é a exclusão judicial do artigo 1030 do Código Civil. Para essa possibilidade, eu preciso apenas da concordância da maioria dos demais. E, portanto, a decisão de um dos sócios é possível e é suficiente para pedir a exclusão judicial. É claro que eu também preciso da prática de falta grave, mas veja, isso é pressuposto tanto para judicial como para extrajudicial. Deu para entender? São três, portanto, as possibilidades de exclusão. A exclusão do sócio remisso, o sócio devedor, aquele que não integralizou suas cotas. Depois, a exclusão judicial, tudo bem? Que eu preciso aí da maioria dos demais, excluindo um sócio por justa causa. E a exclusão extrajudicial, do 1085 do Código Civil, onde eu preciso preencher todos os requisitos. Lembra? Prática de falta grave, concordância da maioria dos sócios, representativa da maioria do capital social. Preciso que essa possibilidade esteja prevista no contrato social, previamente, claro, e preciso ainda dar a oportunidade de defesa ao sócio. E com isso a gente conclui o nosso bloco Pergunte ao Professor. E agora nós iremos para o nosso terceiro bloco, o X da questão. Estamos agora no nosso terceiro bloco, o X da questão. Mas antes da gente olhar as nossas perguntas, não é? Quero lembrar a você que as suas críticas, as suas sugestões são extremamente bem-vindas. E o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Participe, colabore para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor. Vamos então às nossas questões. Olha a primeira delas. Joaquim dos Santos e Torquato Araújo pretendem constituir uma sociedade limitada, cujo objeto será atuar no mercado de varejo de roupas masculinas. Joaquim concorrerá com 80% do capital e Torquato com os restantes 20%. A parte de Joaquim será integralizada com a transferência de um estabelecimento que ele explora como empresário individual no mesmo ramo de atividade da sociedade a se constituir. Caso o contrato da sociedade mencionada na situação hipotética venha a silenciar sobre o tema de alienação de cotas. Então, veja só, essa questão, claro, traz um tema aí de dois sócios, Torquato, Joaquim, cada um com uma porcentagem, deixando claro que um deles já integralizou com a transferência de um estabelecimento. E agora a gente tem a primeira pergunta. Então, são duas questões sobre o mesmo tema. A primeira pergunta já começa dizendo que o contrato social ele é silente em relação à transmissão das cotas. Essa informação é essencial porque o examinador ele quer saber o texto da lei e não o que está no contrato social. Portanto, nós vimos no nosso tema do dia, lembra? Se o contrato social fosse silente em relação à cessão de cotas, como que funcionava mesmo? A cessão entre os sócios era livre, mas a cessão para terceiros dependia da concordância de sócios que tivessem
mais de 1/4 do capital social. Então vamos olhar agora a alternativa? Letra A. Joaquim poderá opor-se à eventual alienação a terceiros da participação de Torquato. Veja, assim já não vale, é logo a letra A que está correta. E por que ela está certa? Porque Joaquim, ele tinha 80% e, de acordo com o que nós estudamos, bastava você ter mais de 1/4 do capital social para que você possa opor a venda das cotas de um sócio para terceiro. Então, Joaquim, com 80% das cotas, pode sim se opor à venda de Torquato a terceiros. Vamos à alternativa B. Letra B. Torquato poderá opor-se à eventual alienação a terceiros da participação de Joaquim? Olha só, a pergunta agora é o oposto. O Torquato, com apenas 20%, será que ele pode se opor à venda de Joaquim? Claro que não. O critério era acima de 1/4, portanto, acima de 25%. O Torquato só teria a força de se opor a terceiros se ele tivesse mais de 25% do capital social. Portanto, a alternativa B está errada. Vamos então à alternativa C. A sociedade, por disposição expressa do Código Civil, poderá adquirir suas próprias cotas. Veja só, na lei anterior, lá no decreto de 1919, era possível a sociedade adquirir cotas dela mesma. Era o que nós chamávamos de cotas liberadas. Então, a sociedade empregava uma sobra daquele lucro de um determinado exercício e ela poderia, ela mesma, ser sócia dela. Então, por exemplo, uma sociedade ela teria como sócios A, B e ela. Isso era possível. Mas, no Código Civil de 2002, essa informação não se manteve. É por isso que, por exemplo, o Sérgio Campinho deixa muito claro que a contribuição da sociedade sendo sócia dela mesma, isso é proibido. Não só não está no Código Civil, como o Sérgio Campinho diz que isso não existe. Independentemente da posição doutrinária, é claro que a letra C está errada, porque, na verdade, não existe disposição expressa para uma sociedade adquirir cotas dela mesma. Vamos, então, à nossa próxima alternativa. Letra D. As cotas dessa sociedade serão amplamente alienáveis a terceiros. É claro que esta alternativa está errada, porque a cessão entre sócios é livre, mas a cessão de cotas de sócio para terceiro não é livre. Depende aí do silêncio dos sócios, ou seja, daqueles sócios que têm mais de 25% do capital social, eles poderiam se opor a essa venda. Então, está resolvida aí a nossa questão. Mas como o mesmo texto valia para a próxima questão, a gente vai ler de novo, para que você se recorde da situação e a gente consiga responder. Vamos lá, então, ao mesmo texto. Joaquim dos Santos e Torquato Araújo pretendem constituir uma sociedade limitada, cujo objeto será atuar no mercado de varejo de roupas masculinas. Joaquim concorrerá com 80% do capital e Torquato com os restantes 20%. A parte de Joaquim será integralizada com a transferência de um estabelecimento que ele explora como empresário individual no mesmo ramo de atividade da sociedade a se constituir. Vamos lá para a segunda questão, então. No que se refere ao capital da sociedade a ser constituída por Joaquim e Torquato, bem como com a sua divisão de cotas, assinale a opção correta. Letra A. O contrato social poderá admitir
que Torquato realize suas cotas com prestação de serviços.